Boa tarde a todos e todas, né? Mais um seminário nosso aí em Biologia Marinha. Para quem está chegando agora, esse seminário ele surgiu de uma ideia, de uma conversa com os alunos, né, do Departamento de Biologia Marinha, para a gente tentar pelo menos ter um contato semanal para debater um pouco de ciência, de debater os assuntos relacionados ao mar, né? É um momento interessante, né? Tem sido bastante interessante essa resposta, né? A gente tem alcançado aí, começou só com os alunos da Biomar da UFRJ, começamos atingindo já pessoas de outros estados e até de outros países, né? Na hora que eu assino aqui a declaração, eu vejo aqui pessoas de outros países participando. Então, a gente tem alcançado bastante gente e isso é importante, que a gente acaba divulgando, né, um pouco da nossa ciência, da nossa área para as pessoas e para os estudantes que estão começando aí, a maior parte é estudante, está começando a entender um pouquinho como é que funciona esse mercado, como é que funciona um pouco também da ciência, a respeito dos diversos assuntos do mar. Daniel, muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que é sempre, né, parar no meio da tarde para poder dar um seminário, dar uma palestra, acaba às vezes enrolando quem está trabalhando, mas muito obrigado pelo teu aceite. Tenho certeza que você vai contribuir bastante para esses estudantes todos que estão aqui assistindo a gente, né? E espero em breve, né, que quando nós retornarmos à rotina, você vá lá ao nosso departamento. Não sei se você já foi lá no laboratório da Ana, né, que é a sua amiga, e que você fique lá um pouco com a gente, que a gente se apresente, que a gente faça esses eventos mais presenciais, né, de forma presencial, para a gente estreitar os laços dos estudantes, com as pessoas que estão nessa área, que estão começando, e isso vai ser uma ideia nossa para essa nova visão aí, né, a partir de agora, desse momento que teve essa pandemia, a gente acabou parando para tentar melhorar esses laços e estreitar a nossa relação com o mundo de fora, não ficar só dentro da universidade, ali, do laboratório, né? Então, você fica com a palavra. Ana, você vai coordenar, eu vou ficar aqui, vou sumir aqui, mas eu estou escutando, tá? Ana, fica aí, qualquer coisa me liguem, tá? Bom seminário para vocês. Obrigada, Vini. Oi, todo mundo. É um prazer imenso poder estar apresentando o Daniel aqui nesse seminário. O Dani, que já é amigo meu desde 2005, por aí. A gente se conheceu na época de mestrado e fomos colegas de turma no doutorado. Então, temos muitas histórias aí para contar e ele tem uma carreira muito interessante, que eu achei que ia ser muito legal assim para trazer ele para conversar com vocês, porque é uma pessoa que sempre trabalhou dentro da academia, mas fora da academia também. Então, ele tem uma bagagem com consultorias e trabalhos de campo, bem maior do que muitos de nós, né, que ficamos só na academia. Tem uma visão completamente diferente e eu acho que isso vai ser muito interessante para vocês, até não só para ver mercado de trabalho, mas também para fazer perguntas, né, de como ele acabou indo para essa área, começou a trabalhar assim. Então, e além disso, é uma pessoa super legal, né? Então, quem chegou antes, né, sabe que a gente estava aqui só na base das palhaçadas, que a gente é muito brincalhão. Nós dois somos muito brincalhões. Então, é um prazer enorme. Tenho que deixar registrado que é por causa dele que eu consegui passar em CF2 no CEDERJ. Então, assim, a minha formatura do CEDERJ é uma vitória em conjunto com o Daniel. Dani, tu vai vendo. Então, vai ser um prazerzão poder estar aqui acompanhando a sua palestra. Pode deixar que eu e a Bel vamos ficar de olho no chat. E aí, qualquer pergunta que surja, a gente vai falar para você, tá? Mas aí eu deixo para você se apresentar um pouquinho para eles e pode começar a compartilhar a sua apresentação, tá bom, Dani? Muito obrigada por aceitar o convite e a palavra é sua. Beleza, Vinícius, Ana, obrigado.
É só para lembrar que essa palestra vai estar disponível depois no canal do YouTube do Departamento de Biologia Marinha. Aí, quem quiser depois olhar por lá também pode voltar. Obrigada. Pode falar, Daniel, desculpa. Nada, que isso. Na realidade, eu é que agradeço, Ana, Vinícius, Isabel, porque eu curto muito voltar para a academia, porque houve um distanciamento natural depois que você termina mestrado, doutorado e tal. Apesar de ainda estar publicando, ter alguns projetos em conjunto, você se distancia muito. E para mim é muito prazeroso voltar para as bancas, para as orientações, nas palestras. Eu fico muito grato pelo convite, não, apesar de estar sempre na correria, cheguei de um campo agora, 1h40, já cheguei aqui ligando o computador, mas deu tempo, deu tudo certinho. Então, assim, para mim é sempre um prazer estar podendo compartilhar aí com vocês algum tipo de experiência e estar trazendo uma visão um pouco diferente mesmo da academia para os alunos. Então, é uma visão bem prática, tá? Bom, o meu nome é Daniel Loureiro, me formei em oceanografia há algum tempo atrás, depois fiz mestrado, doutorado, aí precisei, por conta da consultoria, tirar o CRBio, então voltei, aí revisitamos aí a universidade no CEDERJ para tirar o CRBio, por conta das licenças de coleta, aí terminei e agora estamos aí de novo na academia aí com vocês. Então, sempre trabalhei, como a Ana Paula falou, sempre trabalhei na consultoria, desde a época da graduação. Então, eu comecei o meu primeiro estágio numa empresa de consultoria, eu estava no 6º ou 7º período da faculdade, por questões financeiras. Então, precisava de grana, tinha filho pequeno na época, minha filha nasceu, estava no 4º período da faculdade, então precisava de dinheiro, e aí a consultoria é um lugar natural que você vai procurar para poder ter um recurso extra, entendeu? Então, eu comecei como estagiário numa empresa e aí fui desenvolvendo, aí terminei a graduação, me contrataram e tal, não sei o quê, aí o céu é o limite. Mas a gênese da minha formação na oceanografia é aquário offshore. Então, é o que hoje eu vou tentar trazer aqui para vocês. Então, é trazer um pouco da visão da cadeia do petróleo, da indústria de AIP, que todo mundo fala, e como é que é o licenciamento, onde é que entra a atuação dos biólogos, onde é que entram os projetos, o que é importante a gente estar atento quando a gente está no licenciamento ambiental, uma tarefa tão, digamos assim, dolorosa para muitos, então tem também alguns conflitos éticos que as pessoas às vezes ficam na cabeça, assim, que não tem nada a ver de conflito ético, então é bom a gente desmistificar. Tem também algumas pessoas na academia acham, o consultor é lá o vilão, não sei o que, vendido, não é nada disso, entendeu? Então é importante a gente ter uma desmistificação disso, e eu gosto sempre de estar na academia falando isso, que é o mercado de trabalho, entendeu? Como é quando vocês saem do mundo acadêmico, para onde vocês vão, se não escolherem a área de pesquisa, que também é super válida. Então, para aqueles que não tiverem a vontade ou anseio de ir na área de pesquisa, certamente vão estar buscando essa parte de consultoria e vão estar, de alguma maneira, tangenciando ou até mesmo entrando na linha do licenciamento, tá? Então, já falei demais, já me apresentei demais. Só para a gente combinar, para quem chegou agora, se alguém tiver dúvida durante a palestra, pede a palavra, aí a Ana ou a Isabel vão estar vendo o chat, eu também vou estar olhando o chat aqui na tela auxiliar, mas às vezes eu posso perder alguma coisa. Aí vocês mandam no chat, professor, posso fazer uma pergunta e tal, não sei o quê. Aí a gente interrompe, que eu acho que fica mais fluida, mais dinâmica do que eu ficar aqui falando, vomitando, e vocês só absorvendo para no final estar discutindo. Então é legal vocês deixarem, vocês irem perguntando à medida que forem tendo as dúvidas, tá? E é até bom que eu paro para beber uma água enquanto vocês estão fazendo as perguntas. Então, para mim, vai ser muito bom. Então, já faço o convite aos alunos para que façam as suas perguntas, não tenham nenhum tipo de medo ou receio, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, então, vamos lá.
Então, vendo, Ana, Isabel, tá tudo no esquema aí? Tá certinho. Tudo certo. Beleza, então vamos embora. Então, agora vocês já não me veem mais, mas vocês vão ver a apresentação e eu vou estar aqui no fundo falando. Não, então, você é que hoje não o vê que a gente quer mas a gente te vê, passar e conversar é sobre a indústria do petróleo offshore e o licenciamento ambiental, tá certo? Então, esse é o seminário interno da Biomar e tá aí o meu e-mail, se alguém quiser aí depois entrar em contato para tirar alguma dúvida, alguma coisa, então vocês podem depois, sem nenhum problema, entrar em contato, ok? E o que a gente vai falar hoje aqui na palestra? Então, primeiro eu vou começar apresentando a cadeia do petróleo para vocês. Depois a gente vai falar sobre a legislação pertinente e os estudos ambientais que são desenvolvidos ao longo desses desenvolvimentos das atividades. Então, a gente vai estar falando essa legislação, esses estudos desenvolvidos em paralelo. Então, à medida que eu for apresentando os estudos, eu vou estar falando da legislação pertinente. Não quero ser muito cansativo, então eu não vou esgarçar o assunto. Até não acho que seja muito foco de vocês. Então, eu vou estar dando só uma pincelada nessa parte de legislação para que vocês tenham pelo menos uma noção básica do que eu estou falando. E no final, a gente vai estar falando um pouquinho dos impactos ambientais das atividades de exploração e produção offshore, tá certo? Então, meu objetivo hoje é conversar com vocês isso aí, tá bom? Então, começando, um slide rápido, só para a gente normalizar a informação, o petróleo, que é o que a gente está querendo extrair. É uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água. Fundamental a gente falar que ela é menos densa que a água, porque nos impactos potenciais das atividades de AIP, o principal deles, sem dúvida, é o derramamento de óleo. Então, esse óleo, quando derramado, tem a tendência primordial de ficar na superfície, na interface água-atmosfera, pela densidade menor quando comparada da água, tá certo? Tem uma origem orgânica, 99% dos pesquisadores acreditam nisso, ainda tem uma pequena discussão na ciência, como aquela discussão do CO2 impactando ou não o efeito estufa na atmosfera e tal, o clima global. Então, sempre tem um ou outro que ainda discorda disso, mas 99% dos pesquisadores acreditam do petróleo como origem orgânica e é uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, tá certo? Então, os reservatórios de petróleo são formados de óleo oriundos de ambientes deposicionais, por exemplo, como hoje é a Baía de Guanabara. Então, daqui a alguns milhões de anos, com o aporte sedimentar, a subsidência disso na coluna sedimentar, o trabalhamento dessa matéria orgânica, daqui a alguns milhões de anos, essa porção da Baía de Guanabara possivelmente vai se tornar uma rocha fonte de óleo no arcabouço estrutural, tá certo? E qual é o grande tchan do petróleo? Óbvio, ele tem uma possibilidade de geração de subproduto com valor econômico. Então, eu tenho desde os mais leves, que são os gases, metano, etano, butano, que têm um valor comercial, até os mais pesados, com asfalto e os hidrocarbonetos de cadeia pesada. E aí a gente passa pelo filé mignon do petróleo, que é o diesel, a nafta e a gasolina. Tá certo? Então, você tem desde moléculas que têm um baixo peso molecular e um pequeno número de carbonos em cada uma delas, até moléculas com número de carbonos extremamente elevados e pesos moleculares muito altos. Tá certo? Então, só para a gente normalizar a discussão. Então, vamos, que é o foco da nossa apresentação, nas etapas que são necessárias para que a gente tenha esse subproduto para venda. Então, como é que eu, do meu petróleo bruto que está na minha rocha sedimentar,
como eu chego no final desse processo no posto de gasolina e peço, comandante, completa de diesel ou de gasolina o tanque do meu carro. Tá certo? Então, quais são essas etapas que passam para que a gente tenha essa possibilidade? Então, isso é que a gente chama de a cadeia do petróleo. Tá certo? E como é que é essa cadeia do petróleo? São uma série de atividades que tem que ocorrer na sequência, que vão primordialmente na identificação das bacias sedimentares, que não faz parte da cadeia do petróleo. Então, eu tenho lá as minhas aerogravimetrias, aeromagnetometrias, as minhas definições dos contornos das bacias sedimentares. Isso é a nossa etapa de pesquisa, digamos assim, tá certo? Em que eu vou ver se aquilo ali é uma rocha sedimentar ou uma rocha ígnea, ou uma metamórfica. Eu só vou buscar petróleo onde eu tenho rocha sedimentar, onde eu tenho ambientes sedimentares. Então, essa definição a priori, ela não ocorre na cadeia do petróleo. Então, a cadeia do petróleo eu já conheço previamente que aquilo é um ambiente sedimentar, eu já tenho modelos de sedimentação, eu já sei mais ou menos quais são as formações geológicas que estão ali naquele ambiente sedimentar, e a minha primeira etapa da cadeia do petróleo é a pesquisa sísmica. Então, nesta etapa, eu vou identificar os locais onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar um reservatório de óleo, tá certo? Essa pesquisa sísmica é um método indireto. Eu não tenho coleta de material. Eu simplesmente passo um navio sísmico, e eu vou falar um pouquinho em detalhe mais para frente como é que ocorre essa pesquisa sísmica. Eu passo um navio sísmico e eu faço quase que mal comparando, um raio-x do fundo. Então, eu tenho lá mais ou menos o que tem ali naquele fundo, mas eu não tenho plena certeza, tá certo? Feita a pesquisa sísmica, com a pesquisa sísmica, se eu não identificar nenhum local promissor que tenha um depósito e uma acumulação de óleo, eu nem continuo na cadeia do petróleo, porque não faz sentido investir dinheiro num lugar que eu já sei que não é promissor. Tá certo? Então, sempre na cadeia do petróleo tem um desvio do tipo, não encontrei nada, acabou. Ali eu paro o meu processo. Tá certo? Identificando. A pesquisa sísmica deu que tem uma determinada área no sul da bacia de Campos que tem possivelmente acumulação de hidrocarbonetos. Qual é a próxima etapa? Fazer uma perfuração. Então, eu vou lá, vou botar uma sonda de perfuração e vou fazer um furo naquele local para verificar se o que foi encontrado na pesquisa sísmica, se foi estimado, o que se foi verificado na pesquisa sísmica, de fato ocorre. Então, a perfuração é o momento em que eu vou fazer uma coleta de material para verificar se aquilo ali de fato tem a acumulação que a sísmica previu. Se eu fiz a perfuração, é porque eu já fiz uma sísmica e já tive um local promissor para fazer essa perfuração. Então, eu vou verificar na perfuração se realmente o que a pesquisa sísmica indicou é válido. Não sendo válido, dê um poço seco. Dê um poço lá seco, que é entre aspas, né? O poço sai, a gente diz que ele é seco em óleo, mas ele sempre sai alguma coisa e geralmente é uma água. Tá certo? Quando o poço seco, não é que eu furei e não saiu nada, saiu simplesmente água e não tem acumulação de óleo que tem valor comercial. Mas perfurei, tem uma acumulação, tem uma determinada quantidade de óleo, aí eu vou para a próxima etapa, que é o TLD, que é um teste de longa duração. O que esse TLD faz? Ele verifica se aquele reservatório tem economicidade. Se eu vou ver a vazão do poço, eu vou ver a característica do óleo, eu já vi na perfuração. Mas eu vou ver basicamente se aquele reservatório, se aquela jazida que eu encontrei, ela tem uma sustentabilidade econômica de eu botar uma plataforma de exploração ali dentro.
que eu posso ter encontrado óleo, mas a vazão daquele óleo que eu consigo tirar é muito pouco e não compensa eu botar uma sonda de produção ali naquele momento, tá certo? Obviamente, essas avaliações vão sempre levar em considerações o cenário. Então, se eu tenho um preço de óleo que está elevado, ou que tem uma tendência de subida, é um cenário. Se eu tenho um preço muito baixo e tal, eu estou no outro cenário. Então, você tem sempre que fazer, você tem sempre que pensar, quando você faz um TLD, você tem sempre que pensar no cenário geopolítico e econômico daquele dado momento, tá certo? E, obviamente, as projeções. Bom, o TLD indicou que tem viabilidade econômica. Eu vou produzir, eu vou botar agora uma sonda de produção, que pode ser um FPSO, pode ser uma semi-submersível, pode ser qualquer coisa, pode ser uma jaqueta, depende muito, a gente vai falar lá na frente também. Vou botar uma sonda de produção e vou começar a extrair esse óleo do fundo do fundo marinho, tá certo? Então, eu vou começar os meus processos de bombeamento e a próxima etapa é o escoamento. Eu vou tirar esse óleo lá de baixo e vou jogar ele para algum lugar. Eu não vou ficar com óleo dentro do meu navio, se for um escoamento com navio de carga, tá certo? Eu posso ter basicamente 2 tipos de escoamento. Esse que eu acabei de falar, com navio, que eu vou botar simplesmente um petroleiro do lado da minha unidade e vou, à medida que eu for tirando, eu vou jogando nesse petroleiro. Quando encheu, esse petroleiro vai para o mundo, qualquer lugar do mundo que estiver comprando aquele determinado óleo, tá certo? Uma outra forma de escoar é por duto. Então, eu posso ter um duto ligando essa unidade, essa plataforma, até algum lugar da costa, para que dali eu possa terminar o transporte dela. Transporto para onde? Para a refinaria. Então, eu tenho lá alguns processos na minha sonda de produção, na minha unidade de produção. Eu tiro alguma coisa que é mais fácil de tirar e eu jogo para o refino aquele petróleo, tá certo? No refino é onde eu vou pegar essa mistura, esse blend, essa mistura de hidrocarbonetos e vou fracionar. Eu vou tirar os mais leves, vou tirar os intermediários, vou tirar os pesados e vou dar as destinações cabíveis para cada um deles. Obviamente, eu tenho transporte de derivados para que eu tenha a venda, tá certo? Então, essa é a carona da cadeia de... Ficou mudo? Tá todo mundo ouvindo, pessoal? Peraí, ficou mudo? Eu tô te ouvindo. Tá normal, tô ouvindo. Tá normal. Estão ouvindo. Então, beleza, show. Que eu vi aqui, eu estava olhando aqui, eu dei uma bisoiada no chat aqui, vi que ficou mudo. Então, beleza. Então, essa é a carona da cadeia do petróleo. E a gente didaticamente chama de upstream e downstream. Upstream, que é a sísmica, perfuração, produção, escoamento, e do refino para baixo a gente chama de downstream. Então, se vocês estiverem aí, em algum momento, se depararem com essa terminologia, não é nada de outro mundo, é simplesmente o EIP, a gente chama de upstream, e o do refino para frente a gente chama de downstream. Então, nada complexo. E o que a gente vai falar hoje nessa palestra, tá aí. Então, a gente vai estar falando da exploração e produção offshore, tá certo? A gente está num curso de biologia marinha, então eu já limei tudo de onshore, porque não cabia a gente estar falando, e a gente vai estar com foco aqui nessas atividades, beleza? Até agora, dúvidas? Está tranquilo? O som tá bom? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem. Tá, Alô? as pessoas estão reiniciando a página e voltou. Gente, sempre que tiver um problema desse, de ficar sem som ou de alguma coisa travar, atualiza a página que em geral ele volta a funcionar. Beleza, então vamos nós. Enquanto vocês falaram, eu já bebi minha água aqui. Vamos embora. Então, como é que é a sísmica? A sísmica é um navio com uma cara dessa daí, tá certo? Esse navio, vocês conseguem ver o mouse que eu estou passando ou não? Conseguem enxergar o mouse aqui? Sim, Dá pra ver. Então tá. Show. Então, beleza. Então, o navio sísmico
tem esse deck aqui, que é onde tudo acontece, onde você lança os equipamentos e tal. Aqui é por onde você lança algumas estruturas. Então, esse navio sísmico aqui, quando ele está em atividade, ele não para. Então, é um navio que fica continuamente fazendo a aquisição de dados sísmicos enquanto está navegando, né? A não ser que ele esteja em transporte de um lugar para o outro, mas se ele estiver operando, ele está continuamente em atividade. Então, todas as tropas de turno, todas as abastecimento, chegada de insumo, alimentação e tal, tudo é feito com o navio navegando, tá certo? Então, as operações de abastecimento são como aquelas operações que a gente já deve ter visto naqueles filmes de ação, né? Que o avião que vai abastecer vai na frente, aí joga a mangueira, e o outro avião consegue achar a mangueira e começa a fazer a transferência do combustível. É mais ou menos assim que acontece com esse navio. Ele não para, tá certo? Então, eu já vou deixando aqui algumas provocações, que é para a gente ter o que discutir. Então, a provocação A ele não para. Então, a gente pode imaginar alguma coisa com relação aos impactos, principalmente na área de pesca, por conta dessa característica do navio não poder parar. Obviamente, ele pode parar, mas para vocês terem uma ideia, para a gente montar o aparato sísmico, isso leva em torno de 3 a 4 dias para você jogar as linhas de canhões de ar, os hidrofones e tal. Então, isso leva um certo tempo. E um navio desse não é barata a diária dele. Então, você tem que... na realidade, a parada dele é um prejuízo muito grande para a indústria, tá certo? Mas, então, vocês já podem pensar em alguma coisa, já uma provocação aí para o futuro, tá? Para as nossas discussões. Só para ter uma visão um pouco mais de longe desse mesmo navio sísmico, o que vocês estão vendo aqui são os canhões de ar, tá certo? Então, aqui é o arranjo de canhões de ar, que é o que vai dar o pulso sonoro, tá certo? Então, esses canhões de ar, que agora já tem um esqueminha, esses canhões de ar, eles dão um pulso sonoro, esse pulso sonoro percorre toda a coluna d'água, penetra no sedimento, nas camadas sedimentares. A cada interface em que você tem modificação de densidade, seja da água para a rocha ou de alguma rocha para outra rocha, ele dá parte desse sinal, penetra, parte desse sinal é refletido para a superfície. Então, a cada interface, ele reflete parte do sinal. Então, ele vai estar refletindo aqui, vai estar refletindo aqui, vai estar refletindo aqui, e pela diferença dos tempos que as linhas de hidrofones, que são essas linhas aqui, vão estar recebendo esse retorno de sinal, pela diferença de tempo é que você faz essa radiografia do fundo, é que você faz a estimativa totalmente indireta, você não tem coleta com isso, do que tem lá embaixo, tá certo? Então, esse navio sísmico está rebocando os canhões de ar e as linhas de hidrofone, tá certo? Essas linhas de hidrofone aqui, comumente, tem 8, 10 quilômetros cada uma delas. Então, você pode ver que é um navio que está arrastando os canhões de ar e uma série de linhas de hidrofones que vão ser responsáveis por escutar o retorno desse sinal. E, obviamente, nesses 10 quilômetros, eu tenho hidrofone a dar com um pau aqui para eu ver. Ele foi no hidrofone 35, ou foi no hidrofone 150, ou foi no 380? Então, pela diferença dos tempos de chegada, é que você mata ou estima o que tem aqui no assoalho marinho. Ok? Dúvidas sobre a pesquisa sísmica? 3 segundos no chat para mandar, hein? Ou não está ninguém entendendo nada, ou todo mundo aqui é fera no negócio. Cantufa, você está me ouvindo, Ana Paula? Sim, tá todo mundo aí? Todo mundo ouvindo, Dani. Fica tranquilo. Então, beleza, show de bola.
Então, vocês podem ter uma ideia também, já tateando os impactos ambientais dessa atividade, que quanto maior é o meu pulso sonoro, maior é o meu retorno e melhor é a qualidade do meu sinal de retorno. Só que, quanto maior o pulso sonoro, mais barulho no ambiente marinho eu tenho. E eu tenho um certo grupo de organismos, que eu acho que vocês devem conhecer muito mais do que eu, que são fortemente afetados quando você tem muito ruído no ambiente marinho. Porque esses caras, eles se comunicam, se alimentam, se reproduzem ou encontram seus parceiros, têm suas relações sociais todas em função do som na água. Então, eu não vou falar quem são, mas vocês já devem estar sabendo quem são. Mas aí fica para provocação para quando a gente for nas perguntas, tá certo? Eu já estou ficando deprimido que não tem ninguém perguntando nada. Então, está me deixando um pouco triste com relação a essa palestra. Mas vamos que vamos. Então, seguindo na etapa da cadeia do petróleo, eu tenho a perfuração. Então, tenho aí uma sonda de perfuração que estava na Baía de Guanabara, estava indo em direção à locação dela, tá certo? Então, uma sonda de perfuração, vocês percebam quando tem uma coluna central, que é por onde desce a coluna e a broca de perfuração. Então, quando tem uma coluna central assim, é tipicamente de uma sonda de perfuração. Ela pode ser assim, as mais modernas têm até uma forma de um navio, é um navio-sonda que a gente chama. Então, essa é a mais convencional, mas você tem outros modelos de sonda de perfuração. E o que consiste essa perfuração? Ela consiste em você fazer um furo no assoalho marinho, tá certo? Para chegar até onde a sísmica te indicou que tem um reservatório de óleo. Então, esse reservatório pode estar a, sei lá, poucos quilômetros da superfície, 2, 3 quilômetros da superfície, como pode, que aí são os reservatórios do pós-sal, tá certo? Os grandes campos de produção da Bacia de Campos estão no pós-sal. Como pode estar 4, 5 quilômetros de profundidade sedimentar. Estou sempre falando do pacote sedimentar, tá? Não estou falando em lâmina d'água. Então, eu posso estar ali a 1, 2 quilômetros de pacote sedimentar até 5 quilômetros, que são as rochas que estão lá no pré-sal, tá certo? Então, estão abaixo da camada de sal, e se vocês tiverem dúvida, a gente depois também esclarece um pouco mais sobre isso. Mas o que consiste? Consiste em você fazer um furo. Nas primeiras etapas desse furo, o material que sai do furo é descartado na lateral do poço, então como se fosse uma broca furando. Então, se eu tenho uma mesa de madeira com uma broca e uma máquina de furar, quando eu furo, aquele cascalhinho faz uma montanha na lateral do meu furo, se eu estou numa mesa. Isso aqui, imagina, isso é multiplicado aí por algumas ordens de grandeza, e você vai ter uma ideia de mais ou menos magnitude disso aqui. Geralmente as modelagens dão pilhas de cascalho da ordem de 1 metro a 1,5 metro, bem próximo ao poço, isso aqui se restringindo a 50, 100 metros na lateral do poço. Geralmente, obviamente isso é muito variável, mas um valor médio para a gente ter ideia de ordem de grandeza, para não pensar que isso aqui é uma pilha de 100 metros ou uma pilha de 2 milímetros, é da ordem de 1 a 2 metros, e aqui essa distância horizontal aqui está da ordem dos 50 a 100 metros. Então, você começa a perfuração nessa condição, você instala, quando você começa a chegar em rochas mais duras, você instala um BOP, que é um Blowout Preventer, para evitar que você tenha o vazamento ou o descontrole do poço numa situação de emergência, e você não mais tem o descarte desse cascalho com fluido de perfuração na lateral do poço. E sim, agora esse fluido de perfuração sobe esse riser e vai ser tratado aqui em cima na minha unidade de perfuração e vai ser descartado. O cascalho vai ser descartado aqui em cima. E aí você tem uma nuvenzinha de cascalho saindo aqui de cima, ok? Então, uma perfuração, em linhas gerais, está
associada a isso, tá? A produção, que é você, na realidade, agora extrair o teu óleo de lá, que é um flare queimando. Hoje em dia você nem tem mais flare pegando fogo, mas se você tem uma torre lateral, é claro, de uma unidade de produção, tá certo? Então aqui um exemplo de uma unidade de produção, aqui provavelmente com uma jaqueta fixa aqui ao fundo, tá certo? E aqui um FPSO, que é uma outra unidade de produção. Aqui é por onde chegam os dutos e os risers que estão bombeando óleo do fundo. Esses sistemas laterais são sistemas de ancoragem. E isso aqui roda, isso aqui é o turret, que a gente chama de turret, e essa unidade roda em função disso aqui, tá certo? Então, esse óleo chega aqui nessa unidade. Esse óleo, ele é feito uma primeira separação dele aqui nessa unidade, em que, quando eu estou bombeando lá do fundo, eu estou subindo com uma mistura óleo-água, em proporções extremamente diferenciadas em função da característica do poço. Mas, de forma geral, eu não jogo água salgada dentro do duto ou no meu navio transportador, tá certo? No meu navio tanque. Primeiro porque, se eu estou transportando água, eu estou gastando com frete ou desperdiçando espaço útil com alguma coisa que vai ser descartada. Então, aqui na própria unidade, eu já faço uma separação água-óleo primária, não é uma separação muito intensa, mas é uma separação primária, e eu já, essa água que estava lá embaixo, lá a 1.000, 2.000 metros de coluna sedimentar, ela é descartada aqui em cima, tá certo? Que é o que a gente chama de água produzida, tá certo? E aí eu tenho também uma série de estruturas marinhas que ficam no fundo. Então eu posso ter uma unidade com jaqueta, eu posso ter uma unidade ancorada, eu tenho aqui árvore de Natal, eu tenho manifold, tenho linha de coleta, eu tenho uma série de estruturas no fundo marinho, tá certo? Que também vão estar lá quando eu estou fazendo uma produção, ok? Dani. Então, oi. A Gabriele, ela está perguntando em que etapa da cadeia do petróleo o EIA-RIMA é realizado e se por acaso pode chegar a impedir até de fazer a primeira etapa, que é a sísmica. Beleza, então vamos lá, show de bola, Gabriele, já me animei aqui, vamos lá. O EIA-RIMA, ele depende muito do órgão licenciador. Então, se vai ser um EIA-RIMA, se vai ser um relatório ambiental diferente, quem define isso é o órgão licenciador. O EIA-RIMA, ele é feito, num primeiro momento, para licenciar a atividade de pesquisa sísmica. Então, eu tenho a minha licença de sísmica e vou fazer atividade sísmica. Acabou. Então, tem a perfuração. É interessante que a gente faça a perfuração. Vai ser feito um novo estudo de impacto ambiental, porque os impactos são diferentes, da sísmica para a perfuração. Um EIA-RIMA, que vai, ou um outro tipo de relatório, que a gente vai passar eles aqui agora, que vão também subsidiar o órgão ambiental para tomada de decisão, se autoriza ou não a produção naquele lugar, tá certo? A única etapa dessas que vocês estão vendo aí, que ela é, digamos assim, suprimível, é o TLD. Porque se eu imagina a seguinte situação, eu fiz uma perfuração marítima, eu furei, tem um poço com uma tremenda surgência natural, é um poço que você, na perfuração, já identifica que estilo aqueles desenhos do Pica-Pau, que ele dava uma marretada no chão e o óleo saía abundantemente para a superfície. Então, quando você tem uma situação dessa, obviamente, no cenário de conhecimento hoje, isso é extremamente raro. Mas você ainda assim pode ter da perfuração e direto para a produção sem o TLD, tá certo? Mas independente disso, você vai ter que ter licenciamentos diferenciados para cada uma das etapas. Gabriele, respondi o que você perguntou? Eu já vi que você mandou o obrigado antecipado, mas não sei se valeu. Dá um ok aí, qualquer coisa, Ana, eu vou continuar aqui, que a gente vai responder ainda essa pergunta mais na frente. Então, na pesquisa sísmica,
eu tenho o licenciamento que era inicialmente normatizado pela CONAMA de 350 de 2004, mas teve uma portaria do IBAMA, que é a 422 de 2011, que hoje ela, digamos assim, normaliza essa atividade. Então, para a pesquisa sísmica, o que eu preciso é uma licença de pesquisa sísmica. E aí, até, digamos assim, incrementando a resposta para a Gabriele, está aqui os instrumentos legais que podem subsidiar a pesquisa sísmica. Então, o órgão ambiental pode indicar a elaboração de um EIA para poder emitir a licença de pesquisa sísmica. Ele pode pedir um EAS, ou um EAS-RIAS, que é como se fosse um EIA-RIMA, só que simplificado, ou ele pode pedir um PCAS, que é o Programa de Controle da Atividade Sísmica, para a emissão da licença. E o que faz o órgão ambiental definir qual vai ser um instrumento para subsidiar ele sobre o deferimento ou não da licença? É em função da sensibilidade local e da profundidade. Então, se eu estou em áreas longe da costa e muito profundas, sei lá, vamos botar 900, 1.000, 1.500 metros de profundidade, em tese, os meus impactos são diminutos. Então, um relatório mais simplificado seria admissível num caso desse. Já em áreas rasas, por exemplo, eu estou numa área de 50 metros de profundidade, em que eu tenho extrema sensibilidade, eu tenho, por exemplo, migração de baleia, tenho rota migratória naquele local, aí eu já vou estar pedindo um EIA-RIMA. Eu não, né? O órgão ambiental já vai estar solicitando um EIA-RIMA para poder ter instrumentos para tomada de decisão sobre o deferimento ou não dessa licença, tá certo? Perfuração, a mesma coisa. Então, em vez de ser a outra CONAMA era 023, mas a 422 consolidou e normatizou isso. Então, eu só preciso de uma licença de operação. E qual é o instrumento legal? Um EIA-RIMA, que é mais complexo, um estudo mais completo, um EAP ou um RIAP, que é o Estudo Ambiental de Perfuração, o Relatório de Impacto Ambiental da Perfuração, que é o EIA-RIMA simplificado, ou o Estudo Ambiental da Perfuração, que é mais simplificado ainda. Então, essas classes também são definidas em função da sensibilidade local, da profundidade e da distância da costa. Tá certo? Então, só para a gente ter uma noção do arcabouço. E se vocês tiverem dúvida, lá na frente eu já vou deixar aqui outra isca. A gente tem algumas diferenças entre esses estudos. Se vocês quiserem, a gente depois aprofunda isso ao final. Tá certo? Ou agora, se alguém mandar mensagem no chat, eu respondo. Importante na perfuração. Eu tenho possibilidade de licenciar por polígono. Então, não preciso licenciar uma perfuração. Eu posso pegar um determinado bloco, uma determinada área geográfica e licenciar, por exemplo, 30 furos. Tá certo? Isso é uma possibilidade que também tem para evitar que você faça um estudo para cada furo que você tem que perfurar do teu programa exploratório, tá certo? Então, a gente pode também ter um licenciamento por polígono e licenciar várias perfurações numa mesma licença. E também, no caso de bacias que já foram regionalmente estudadas, e aí eu tenho avaliação ambiental de área sedimentar ou estudos ambientais de área sedimentar, eu posso o órgão ambiental pode solicitar estudos mais simplificados, uma vez que nesses estudos regionais, eles já, digamos assim, identificaram aspectos relevantes e o órgão ambiental já sabe a priori quais são alguns impactos, já existem diretrizes para o licenciamento, então você já tem ali uma certa estrada mais bem pavimentada para a atividade, tá certo? E, por fim, TLD, produção e escoamento, que é mais ou menos a mesma coisa, eles estão todos no licenciamento trifásico, também normalizado pela 422, em que eu tenho uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação, tá certo? E aí os instrumentos legais são sempre EIA-RIMA e EIA-TLD. Eu não tenho possibilidade de fazer
esses estudos para essas atividades, estudos simplificados, tá certo? Então, só para o TLD, como ele não é de longa duração, não é tão longa duração quanto uma produção escoamento, só para a gente ter ideia de ordem de grandeza, um TLD vão estar fazendo aí em torno de 6 meses, 1 ano e meio de TLD. Uma produção, quando eu estou falando em instalar uma plataforma de produção, eu estou falando em botar uma unidade lá durante 30 anos, tá certo? Então, são ordens, apesar de teste de longa duração, ele é de longa duração comparado a uma perfuração, que eu duro 2 meses e meio, 3 meses de perfurando um poço. Um TLD é de longa duração quando comparada à perfuração, mas não quando comparada à produção, que chega até 30 anos, se for, dependendo do caso, tá certo? E qual é o objetivo desses estudos ambientais para todas essas atividades que a gente falou? É verificar a viabilidade socioambiental do empreendimento. Então, eu vou estar munindo o órgão ambiental de informações, tá certo? Para que ele tome a decisão, quem toma a decisão sobre essa viabilidade é o órgão ambiental. Não é o empreendedor, não é a consultoria, é o órgão ambiental que tem a prerrogativa legal de definir se o empreendimento é viável socioambientalmente ou não. O que isso quer dizer? Os benefícios daquela atividade superam os impactos ambientais que vão estar ocorrendo? Então, essa é a pergunta que o órgão ambiental que tem que responder. A consultoria, nos seus estudos, indica. Ela fala, olha, se os programas que estão sendo propostos e tal, não sei o quê, nessas condições assim, assado, esse projeto é viável. Mas ela indica, quem martela é o órgão ambiental. Isso é fundamental que vocês saibam. Tá certo? E esses estudos, sejam eles dos mais simples, ou seja, desde daqueles estudos mais simplificados até um EIA-RIMA, que é o mais complexo que a gente tem hoje normatizado, esses estudos têm como base uma descrição do empreendimento, o que eu vou estar fazendo e o meu diagnóstico socioambiental. Então, esse diagnóstico aqui já entra o nosso papel enquanto biólogo, tá certo? Então, aqui a gente já faz um diagnóstico socioambiental, então tem o meio físico, meio biótico e meio socioeconômico, em que eu vou estar detalhando as características das áreas que vão ter algum tipo de interferência pela minha atividade. Obviamente, aqui no meio eu tenho uma área de estudos, então, pela descrição do empreendimento, eu sei que eu vou ter uma perfuração, eu sei que numa possibilidade de blowout eu vou estar impactando tal área e tal, eu vou fazer o meu diagnóstico delimitado nesta área de estudos. Eu não vou fazer um diagnóstico do Brasil inteiro. Eu vou fazer um diagnóstico focado em função das informações de descrição do empreendimento. Mas qual é o coração desse estudo? Não é o diagnóstico socioambiental, nem tampouco a descrição do empreendimento. O coração desses estudos, ou seja, desde um EIA até um estudo mais simplificado, é uma avaliação de impactos. Em que nessa avaliação eu vou estar determinando quais são os impactos positivos e negativos da atividade que eu estou fazendo, tá certo? E é fundamental também dizer que no offshore, tipicamente, se vocês pegarem qualquer estudo ambiental, eu tenho 2 definições a priori no capítulo de avaliação de impactos, que são os impactos reais, oriundos das atividades de rotina da plataforma, e os potenciais, que são comumente associados a eventos de derramamento de óleo. Então, eu faço uma série de cenários e eu determino os impactos potenciais da minha atividade. Ou seja, se eu tiver algum problema, se eu tiver algum incidente, aonde estarão obviamente, tem uma análise de risco e uma análise de probabilidade nessa história, nesse capítulo, aonde a gente vai ter os impactos sociais e ambientais incidindo. Termina nesse ponto? Não. Aonde o estudo pensa
nas medidas e projetos, que são basicamente de 4 famílias. Então, eu tenho basicamente medidas que visam mitigar os impactos do empreendimento, então visam de alguma maneira atenuar esses impactos. Eu tenho medidas que visam monitorar os impactos do empreendimento. Eu tenho medidas que visam compensar os impactos do meu empreendimento, e eu tenho medidas que visam aumentar os impactos do meu empreendimento. Então, eu tenho essas 4 famílias de medidas que eu vou estar aqui pensando em formas de obter a viabilidade social e ambiental do meu empreendimento. Tá certo? Então, esses estudos, depois de consolidados, você joga eles no órgão ambiental, o órgão ambiental avalia e aí sim decide esse empreendimento é ou não é. Então, ele defere ou indefere tua solicitação enquanto empreendedor do licenciamento ambiental. Tá certo? Só para a gente ter uma palhinha aqui, então, o diagnóstico ele tem a sua parte do meio biótico, tá certo? Então, tem meio físico, qualidade da água, qualidade de sedimento, meteorologia, oceanografia, correntes e tudo. Eu tenho meio biótico, que aí vai estar falando de todos os organismos que estão no ambiente marinho, também faz uma análise de ecossistemas, principalmente associados com os ecossistemas costeiros, e o meio socioeconômico. Então, são as pessoas e a economia que vai estar influenciada por este empreendimento. Então, os principais objetivos... Oi, fala, Ana. Só para explicar um pouquinho melhor, quando você fala de aumentar os impactos, que seria um dos grupos, né, de projetos, estaria se referindo a impactos positivos do projeto na região, certo? Positivo, Ana. Você pescou a minha isca, entendeu? E a Gabriele perguntou também sobre o corpo técnico desses estudos, se tem muitas oportunidades para biólogo, né? Porque tem algumas profissões que muitas vezes substituem o papel do biólogo, enfim, ela queria que comentasse um pouquinho sobre isso. Beleza, show. Então, primeira coisa, obviamente, os que visam aumentar os impactos, as medidas potencializadoras, estão sempre associadas aos impactos positivos. Então, na minha atividade, naturalmente, eu tenho impactos negativos e impactos positivos. Então, a gente pode listar alguns impactos aqui na nossa discussão e as suas medidas que visam, a gente pode dar até exemplos de impactos de prateleira, né? Aqueles comumente que estão nos estudos ambientais, que as medidas que são positivas, que visam potencializar esses impactos, tá certo? Sobre o corpo técnico, eu estou entendendo que ela está perguntando sobre o corpo técnico que está na consultoria desenvolvendo esses estudos. Eu tenho um corpo técnico também no órgão ambiental que vai estar avaliando esses estudos, tá correto? Só para ficar claramente que todos entendam. Em uma ou em outra vertente, a profissão que eu vejo em todos os lugares que eu trabalhei, a profissão que mais tem evidência é a do biólogo, tá certo? Então, eu tenho oceanógrafos trabalhando, eu tenho engenheiros ambientais trabalhando, eu tenho diversas... É um estudo extremamente multidisciplinar. Então, tem a galera da socioeconomia, eu tenho meteorologista, eu tenho de tudo. Uma equipe para fazer um EIA-RIMA beira aí umas 20 pessoas. Um EIA-RIMA bom. É claro que você vai ter EIA-RIMA que você vai encontrar com uma equipe lá de medo de gato pingado. Mas um EIA-RIMA bom, de consistência, das empresas de consultoria sérias, você tem aí no barato 20 pessoas trabalhando. Dessas 20, eu vou te falar que pelo menos 30% são biólogos.
entendeu? A maioria que está trabalhando que trabalha atuando no desenvolvimento desses estudos são biólogos, tá certo? Então, essa impressão que a Gabriele colocou aqui, de que muitas vezes outras profissões substituem o papel do biólogo, na prática, na real, no mundo real, isso não ocorre, não. Entendeu? E quase sempre a coordenação técnica desses estudos é feita por biólogos, tá? Então, eu estou tentando aqui tirar da memória alguma coordenação que eu trabalhei em estudos ou que eu atuei que não foi por um biólogo, tá certo? Então, todas essas empresas sempre têm biólogos trabalhando na liderança desses estudos, tá certo? A Andréa diz que só pensa nos negativos, mas isso é natural, entendeu? Mas existem os positivos e a gente pode comentar eles mais para frente, tá certo? Então, os principais objetivos desses estudos são subsidiar a avaliação de impactos e são fundamentais para que se determine a viabilidade socioambiental do empreendimento pelo órgão ambiental licenciador. No nosso caso, offshore, como eu já falei, é o IBAMA, mas podem ser outros. Esses estudos de impacto ambiental, eles têm para qualquer empreendimento que tem potencial poluidor. Então, se você for num porto, quem vai estar licenciando é o órgão estadual. Se você for, por exemplo, numa usina solar, você pode ter tanto o estadual quanto o órgão público municipal licenciando essas atividades com base em estudos de impacto ambiental. Mas, seja para o que for, eles são fundamentais para essa determinação, tá certo? Deixa eu voltar aqui. E também são importantes para você criar bases de dados comparativas com as etapas futuras. Então, os baselines, ou seja, como é que era antes de eu começar a implantar esse empreendimento, para quando eu implantar e lá na frente fazer algum tipo de avaliação, eu ter uma noção de como era antes, ok? E, obviamente, o órgão ambiental ele também tem outros órgãos intervenientes que, em função das características do empreendimento, podem estar atuando. Então, por exemplo, se a gente for licenciar, vou mudar aqui só um parênteses, se você for licenciar uma hidrelétrica na Amazônia, você vai ter como órgão interveniente Fundação Palmares, por causa dos quilombolas, você vai ter a FUNAI, por causa da questão indígena, você vai ter a SVS, por causa da vigilância sanitária, por conta de o lugar que é endêmico de malária, você vai ter o IFAM, por conta do patrimônio histórico e arqueológico. Então, o órgão ambiental que está conduzindo o licenciamento recebe informações de todos esses órgãos intervenientes e isso tudo auxilia ele na tomada de decisão final pela viabilidade do empreendimento, tá certo? E aí, é viável ou não? Se for viável, ok, sigamos e vamos para frente. Se não for viável, você indefere a licença e aquele empreendimento não avança, tá certo? Depois, se for viável, você vai executar os programas de monitoramento, e aí eu estou pensando aqui nos programas de monitoramento porque são os programas em que o biólogo está diretamente envolvido, seja na sísmica, na perfuração ou na produção. Então, a execução desses programas de monitoramento são tipicamente também conduzidas por biólogos, tá certo? Tem os programas de monitoramento ambiental, programa de controle da poluição, comunicação social, esse realmente não é muito conduzido por biólogos, esses três, né? Ou 4. Programa de monitoramento ambiental e programa de controle da poluição, que são 2 programas com uma robustez relativamente elevada, quase sempre são conduzidas por biólogos. Então, no ambiente offshore, é quem vai pegar o navio de coleta, o navio oceanográfico, e vai lá para o ambiente e vai fazer coleta de plâncton, bentos, qualidade da água, então vai fazer análise in situ e tal. Essa galera, que certamente tem muito biólogo ali, todos os embarques que eu fui, metade era biólogo no barato, que é quem tem expertise mesmo para fazer para conduzir essas coisas, tá certo? Você, além desses, você também tem o programa de compensação da atividade pesqueira,
Projeto de desativação, isso aqui o mundo ainda está tateando um pouco em como fazer. Aqui no Brasil, a gente está começando a ter plataforma para ser desativada, então ainda está em discussão como é que vai ser. Então isso é muito, digamos assim, você pensar hoje o que você vai fazer a comunidade daqui a 30 anos, não é uma tarefa muito simples. Então esses projetos, e a gente ainda não tem ainda experiência, ainda não tem estrada em desativação para poder indicar o que é o melhor, o que é pior, se é deixar lá e aquilo virar recife artificial, se é tirar e causar um outro distúrbio de uma comunidade que já está instalada lá. Então tem uma tremenda discussão em cima de projetos de desativação. E você tem o plano de emergência individual, que esse aqui é um programa à parte que todo empreendimento tem que ter, que é assim, vazou óleo no mar, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual é a minha estrutura de resposta? Então, isso aí, o plano de emergência, o PEI, que é o plano de emergência individual, ele é outro mundo, entendeu? Então, é outra história. Então, estou preocupado em recolhimento, em contenção de óleo. Então, também tem biólogo trabalhando no plano de emergência, mas outra. Se a gente tiver que falar, é uma palestra de 1h30 só para falar do plano de emergência, tá certo? E aí, os principais objetivos desses programas são avaliar, o principal objetivo é avaliar como ocorrem esses impactos na prática. Então, lá no EIA, eu concebi uma avaliação de impactos em função da minha experiência. Então, a minha equipe técnica se reuniu, falou que os impactos são de alta magnitude, de média magnitude, de baixa magnitude, no plâncton, no benzo e tal, não sei o quê. Mas como é que eu vejo na prática se esses impactos ocorreram? É com esses programas de monitoramento. Então, eles avaliam de que maneira ocorrem esses impactos ambientais das atividades, tá bom? Então, eu já passei grande, eu achei que eu fosse terminar em 40 minutos, eu falo pra caramba, então eu já passei grande do meu tempo, que eu queria que a gente discutisse mais do que eu ficasse falando aqui para vocês, que eu acho chato pra caramba. Então, como conclusão, o processo de licenciamento, isso eu sempre vou bater, ele não deve ser visto como uma entrave ou com uma etapa a ser cumprida, nem entrave, tá vendo? Até escrevi errado. Mas como oportunidade de melhoria dos projetos. Então, os empreendedores e a equipe técnica tem que estar vibrando nessa frequência. Então, como é que eu posso melhorar o meu projeto para atenuar os impactos, para potencializar impactos positivos? O que eu posso estar fazendo para que isso ocorra, tá certo? Estudos de qualidade devem ser realizados em todas as etapas, então isso é uma coisa também muito importante, tá certo? Então a gente tem que ter equipe técnica qualificada, o pessoal tem que estar comprometido, envolvido no projeto, tá certo? Para que a gente tenha estudos de qualidade. E o diagnóstico, ele tem como objetivo subsidiar a avaliação de impacto. Então, muita gente, às vezes, se perde no diagnóstico, achando que um diagnóstico ambiental é um projeto de pesquisa, que você vai fazer e tal, não sei o que, não. O diagnóstico ambiental, ele se presta ao fim de subsidiar a avaliação de impacto. Então, essa objetividade, que às vezes a gente, como está... Eu sofri muito isso quando fiz a minha inserção na consultoria, que no início você chega, o ideal é isso, é aquilo e tal, não sei o quê. Aí o coordenador chega para você e fala, tá, mas o que isso vai ajudar na avaliação de impactos? Aí você para, repensa e você fala, não tem muito o que ajudar, então não vamos gastar recurso, disposição com isso. Vamos pensar avaliação de impactos, medidas e programas para minimizar isso, entendeu? Então é ter foco, e que eu vejo muito estudo se perdendo por causa disso, porque a avaliação de impactos vira uma enciclopédia do lugar, e no final das contas aquilo pouco contribui para a avaliação de impactos, tá certo? Então, com isso, eu espero ter passado para vocês um pouquinho da experiência, ter um pouquinho da noção de como é que ocorre isso. E Ana, Isabel, Vinícius já deve ter saído. Fico à disposição para, se outras palestras a gente quiser falar, vamos falar dos projetos de monitoramento offshore, vamos falar de coleta offshore e tal, não sei o que, é outro papo, a gente traz aqui, tem mais material aqui para falar um dia inteiro, se vocês quiserem. Tá bom? Então agora eu vou me calar, vou beber uma água e vou deixar vocês falando, e à medida que vocês forem solicitando, eu vou aqui perguntando, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal?
Não, tá todo mundo gostando aqui. Eliane, se não me engano, né, o nome, falou logo no início que estava difícil ter pergunta porque estava muito didático. Ah, É, legal. a professora Andréia Junqueira também está elogiando a didática da sua palestra, da Andara. E a Clara, ela deixou uma pergunta aqui, é, sobre dificuldades, né? Se existem dificuldades para mulheres trabalharem embarcadas offshore, porque ela sempre ouviu dizer que é uma área extremamente sexista. E aí, se você já viu algum caso desse Não, tipo, qual é a tua é, percepção? alô, estão me ouvindo? Sim, Deixa eu tirar. Tá me ouvindo, Ana? sim, normal, amigo. Ah, tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui, como a gente acabou. Deixa eu voltar aqui, porque aí vocês ficam me vendo e eu fico vendo vocês. Não, Espera aí. você vê a gente, mas a gente te vê sempre. Ah, é? Ué, mas É, vocês não estão vendo a tela? a gente vê a tela e você. Ah, então tá ótimo. Então eu tava achando que vocês só estavam vendo a apresentação. Então, quando eu coçava a cabeça aqui, que eu bebia água, vocês Isso, todos estavam vendo, né? lógico que sim. Ainda... Justo, tá certo. Isso aí, Então muito tá bom. bem. Obrigado por avisar depois. Ai, ai, mas fora de brincadeira. Então, é, essa impressão ela é errada, entendeu? Então, assim, a gente, nos navios oceanográficos, para os embarques, você tem uma condição extremamente favorável, tanto para homem quanto para mulher. Então, é claro, você tem que se privar de algumas, digamos assim, como é que eu vou ser tolhido para falar isso, entendeu? Você tem que diminuir o seu grau de exigência sobre higiene pessoal. Mas nada importa com relação à mulher. A gente fica, assim, camarotes, comumente, a gente sempre tenta nos embarques fazer camarote feminino e masculino. Mas eventualmente não dá, então fica no mesmo camarote homem e mulher, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, se isso não interfere na tua dinâmica, ele tem problema nenhum. Já embarquei aos montes com mulher. Camila, minha esposa, já cansou de embarcar também, entendeu? Então não tem essa impressão, ela não é tão evidente assim. É claro que você tem alguns embarques, e aí eu mesmo já participei de alguns em que eu falei, cara, não, para esse menino não dá. Porque são embarques que a gente faz em embarcação de pesca. E aí, pô, você botar uma menina numa embarcação de pesca 2, 3 dias, a embarcação de pesca que não tem banheiro, que não... Cara, não é legal. Mas aí, assim, é uma condição... Até eu mesmo já fiz essas opções, de falar assim, não, menina nesse não rola. Porque a gente vai dormir lá fora numa embarcação de pesca, dormem 5 pessoas numa cama, entendeu? 5 numa cama, não tem como, entendeu? Então... Para a mulher fica complicado nesse aspecto. Mas no embarque oceanográfico e tal, um navio de pesquisa e tal, não tem a menor diferença, entendeu? Já quando a embarcação, mesmo que ela não seja uma embarcação oceanográfica, seja uma embarcação adaptada, um supply ou um rebocador, pô, dá super tranquilo para a mulherada aí. Nunca tive problema não, entendeu? Na verdade, eu gosto muito de equipe mista, porque até na realidade eu tendo a sempre preferir a mulherada no campo comigo, porque apesar de precisar de força, a gente também precisa de organização. E aí os homens deixam a organização muito a desejar. Então eu prefiro sempre ter a mulherada no campo, que, pô, dá uma organizada, dá uma pavimentada no negócio que fica bom, entendeu? Respondi, ou quem foi que eu não estou vendo aqui no chat? Perdi aqui no chat. Foi a Clara. Dá uma pavimentada Respondi, no negócio, claro. foi ótimo. A professora Andréia, ela colocou beleza, claro. a questão aqui sobre espécies invasoras, né? Porque ela trabalha com espécies invasoras e se preocupa bastante com o descomissionamento das plataformas. E aí ela queria saber um pouquinho sobre a sua opinião, se
inclusive em torno de recifes artificiais, de usar, né, esses materiais como tipicamente recifes artificiais. Então, tipicamente associada à indústria de AIP, a gente tem o coral-sol aqui na costa brasileira. Então, assim, não se tem muita dúvida de que foi a indústria do petróleo. Não se sabe, obviamente, qual foi o empreendimento, ou não se tem um CPF para isso. Mas todos os estudos indicam que foi a movimentação de petroleiros porto a porto intercontinental que introduziu o coral-sol aqui na costa do Brasil, entendeu? E esse coral-sol já está lastrando, já tem possibilidade de chegar em Abrolhos, já teve um navio que passou perto de Noronha com coral-sol, foi um pandemônio na consultoria por conta disso, entendeu? Então, essa introdução de espécies exóticas é muito típica dessa movimentação, entendeu? Ninguém esconde isso nos estudos, isso é muito claro. Agora, sobre o descomissionamento, esse é uma conversa um pouco, digamos assim, a gente tem que aprofundar um pouco mais e é muito caso a caso. Então, o que eu vou te dar de exemplo? Se eu tenho, por exemplo, uma jaqueta jaqueta é uma estrutura, então, deixa eu falar, porque senão às vezes você não entende. A jaqueta é uma estrutura de suporte que eu vou colocar minha plataforma em cima. Então, eu estou em áreas rasas, eu boto lá uma estrutura em que eu posiciono em cima a minha plataforma de produção. Aquela jaqueta já está lá no ambiente, sofrendo incrustação durante 20, 25, 30 anos. E aí eu tenho que descomissionar a minha estrutura, porque já não tem mais óleo, já não tem mais petróleo naquele reservatório, e eu não tenho mais por que ter uma unidade de produção ali. Aí eu tiro a minha unidade de produção. E o que eu faço com aquela jaqueta? Porque ali eu tenho toda uma comunidade que já está, digamos assim, depois de 20 anos, você já tem uma comunidade estruturada ali. Você tira aquilo tudo? Então você arranca, você corta, porque sacar aquilo ali não dá. Aquilo ali já se consolidou no fundo, você não consegue arrancar. Então você vai botar mergulhadores, vai cortar as pernas da plataforma, vai tirar aquilo tudo. Qual é o grau de impacto que você vai ter se fizer isso? Então essas ponderações é que a gente está, digamos assim, na vanguarda dessa discussão, entendeu? Então, assim, depende muito, isso é muito caso a caso. Então, se eu estou num ambiente que é muito... digamos assim, um ambiente muito sensível, muito raso, perto da costa, em que eu tenho, além da parte biológica, a parte social daquilo ali, então eu tiro, ou eu boto aquilo ali como um recife artificial e tento promover a indústria de turismo e mergulho. Então tem várias discussões, entendeu? Eu tendo a achar, ainda sem um posicionamento muito firme, mas eu tendo a achar que você deixar aquilo lá é melhor do que arrancar aquilo, tá certo? Tendo a achar isso. A Roberta aqui, pelo que eu estou vendo, deixa eu ver se teve mais alguma, só para ver se eu não vou passar ninguém, tá, Roberta? Não, é da Roberta mesmo. Acho que não. A Roberta diz, não seria fazer a limpeza dessas estruturas periodicamente? Então, essa limpeza ocorre, mas não em toda a estrutura. Então, você tem lá as tuas limpezas periódicas, principalmente porque, por exemplo, se eu estou numa semi-submersível, essa incrustação prejudica a estabilidade da minha unidade e tal. Então, ainda assim, eu tenho uma limpeza em determinadas áreas, mas eu não limpo uma jaqueta inteira. Eu não tenho essa pretensão, tá certo? Então, se eu tenho um navio, por exemplo, um navio sonda que vai fazer uma perfuração, esse navio vai estar sempre limpo. Eu não estou falando da incrustação, por exemplo, de um navio que está vindo lá de Singapura e está vindo para o Brasil fazer uma perfuração. Não, esse aí, para vir para cá, você tem que ter preocupação de limpeza do casco e preocupação com água de lastro. Então, essas duas preocupações já estão mais ou menos equacionadas, elas não zeram toda e qualquer possibilidade de impacto, e a gente leva em consideração isso nos estudos, elas não zeram a possibilidade de impacto,
mas elas minimizam bastante a possibilidade dessa chegada de organismos. Então, troca periódica com água oceânica e tal, você vai vindo trocando. Desde lá de Singapura, você vem trocando. Quando você chega aqui, você está com água dali do Atlântico aqui, que já está basicamente em contato aqui com a costa, tá certo? E a limpeza do casco também ela é feita lá no porto, antes do navio começar a navegação, tá certo? Então, essas limpezas para as estruturas que estão vindo fazer uma atividade, mas imagina tá limpo, tá zerado, eu botei a estrutura lá, tá certo? Começou a incrustação, eu vou limpando e tal, não sei o quê, mas ela fica se você mergulha do lado de uma plataforma, se você desce um ROV, você vê a jaqueta inteira, você vê lá no duto, você vê o tempo inteiro corais, você vê o tempo inteiro esponjas colonizando aquele substrato, tá certo? Isso é muito comum, por mais que você limpe, ainda assim você não limpa ela inteira, tá certo? Aberta. A Maria pergunta sobre quais cursos, né, a gente indicaria para quem quer trabalhar nessa área. E a professora Andréia, ela perguntou sobre o descomissionamento, se precisa ter algum tipo de estudo de impacto, né, antes de fazer qualquer coisa com esse equipamento. Sim, tem até uma discussão rolando hoje no IBP sobre descomissionamento. IBP, IBAMA, e o IBP é o setor, né, o setor de óleo e gás. Então, para tentar chegar numa solução conjunta de o que fazer para descomissionar, tá certo? Então, você tem sim uma discussão rolando aí para ver o que a gente vai fazer com essas unidades pós-descomissionamento, né? E agora com a Petrobras também diminuindo a sua atuação no setor, ela está ainda passando esses ativos, então tem uma preocupação extra aí com essa troca de titularidade, digamos assim. A Maria pergunta dos cursos para fazer quem quer trabalhar nessa área. Então, tem muita gente da Biomar que embarcou comigo, inclusive, entendeu? Então, muita galera aí do Bentos, da Biomar, que é muito forte, que está sempre embarcando nos serviços da Petrobras e tal. Então, tem uma rapaziada, muito pessoal do Paranhos, do Rodolfo aí da Hidroquímica. Então, tem uma rapaziada muito atuante nesse setor. E assim, eu acho que vocês estão na biologia marinha, vocês estão no curso que é o curso para embarcar, entendeu? Então, assim, você entrando em contato com os professores certos, com as pessoas certas, você embarca com facilidade, entendeu? Na tua graduação. Então, já embarquei com alunos de graduação, embarquei enquanto era aluno também. Então, assim, é muito tranquilo. Na época, era até na época do Revisê, do Astro Garopa, lá atrás, 2000 bolinha, entendeu? Então, embarquei muito ali. A galera da graduação daí da biologia embarcava demais. O único curso que você tem que ter hoje, que você não precisava ter antigamente, era o curso de salvatagem e BST, curso básico de salvamento e acidente no mar. Então, você tem que ter esse curso para embarcar num navio, mas é um curso de uma semana, então eu não sugiro ninguém gastar dinheiro com esse curso agora. Então, você tem uma possibilidade de embarque, você em uma semana faz o curso. Então, você tem curso de primeiros socorros, curso de resgate e salvamento, então você faz na piscina, bota os macacões, faz os exercícios todos, é bem interessante, tá certo? E você tem num curso um pouco mais avançado, que é o de escape de helicóptero, em que você tem a simulação de você cair com o helicóptero na água, virar e você ter que escapar e tal, não sei o quê. Então, você tem uma série de treinamento, mas em uma semana você faz. Então, não, na minha opinião, não cabe você investir se você não tem nenhuma perspectiva real disso. Diferente se você fala assim, não, tem um embarque para daqui a um mês, e geralmente os embarques são assim. Raramente você vai falar, tem que embarcar amanhã, vambora. Não rola assim, entendeu? Então você tem um tempo, e aí você recruta as pessoas e tal, não sei o quê, e é nesse recrutamento, aí você, já com a garantia do embarque, é que você faz o curso básico para poder
embarcar. É rápido de fazer e sempre tem turma, entendeu? Então as turmas são praticamente quinzenais ou até semanais, se você quiser, não tem, demora meses para abrir turma, não é nada disso, entendeu? Então você tem muitas empresas no mercado que fazem isso, tá certo? Mas assim, em curso técnico de formação do que fazer tecnicamente ali, bentos, plâncton e tal, vocês estão no núcleo, entendeu? Não indicaria nenhum curso extra para vocês, entendeu? Não mesmo. E é importante também falar que, assim, por exemplo, a parte de fisicoquímica e tudo mais, isso vai muitas vezes da experiência que muitas vezes você ganha em laboratório de pesquisa, mas com essa experiência no laboratório de pesquisa, depois você começa a atuar no mercado de trabalho com essa parte fisicoquímica. Ou se você começou a ficar muito bom na identificação de espécies de zooplâncton, então você começa a auxiliar nessas consultorias nessa parte. Talvez você não seja a pessoa coletando, mas você pode ser a pessoa identificando. Então tem várias coisas. Tem amigo meu que é ornitólogo, trabalha com, basicamente na pesquisa dele sempre foi com ave assim, mais continental, e no entanto faz monitoramento de aves marinhas quando precisa em consultoria, porque toda a técnica, né, necessária ele já possui por outras maneiras. Então você tem aí vários caminhos, né? O importante é sempre saber aproveitar e saber que o conhecimento que você está obtendo, seja num estágio, num IC, num estágio dentro de universidade ou numa empresa, tudo isso você vai guardando porque pode ser aplicado de uma outra forma no futuro e que você não tinha imaginado ainda. Isso pode virar uma oportunidade de consultoria, né? Tem mais alguma questão? Na real, gente? Ana, Fala, Dani. Não, só para complementar o que você falou, Ana, isso é fundamental. Na real, você não vai ser chamado para o embarque se você não tiver a sua experiência de pesquisa. Então, é trabalhar com as pessoas, trabalhar fazendo coleta nos projetos de pesquisa da universidade, ir para o campo, ter um desenvolvimento pessoal no campo, ter disposição, ser uma pessoa proativa, uma pessoa inquieta no bom sentido, entendeu? Tá sempre atrás de informação. Então, é isso que vai te abrir a oportunidade. Não pense você que se você estiver lá fazendo a sua graduação, só assistindo sua aula e no final defender a sua monografia com um projeto, digamos assim, superficial, você vai ser convidada para um embarque oceânico. Não vai, não tenha essa pretensão, tá certo? Então você tem sim que estar atuando com o pessoal de pesquisa, com a galera o tempo todo, para poder depois sim, com a tua experiência, com a tua estrada dentro da universidade, tá atuando nos projetos de pesquisa, entendeu? E aí sim você vai ser chamado para o embarque, para uma consultoria, e aí alguém da consultoria vai saber que, poxa, ali tem uma pessoa legal que trabalha com isso, estou precisando de algum especialista e tal, não sei o quê, aí chama, não, precisava desse, agora eu vou te chamar. Então, aí tô com uma vaga de biólogo para trabalhar com plâncton, porque eu estou com uma deficiência aqui e tal, não sei o que. Aí, quem é que está trabalhando com plâncton na universidade? Provavelmente, assim, as empresas preferem pessoas que não estão num nível muito elevado. Eu sempre falo isso. Tem muita gente que fala, não, vou sair da graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado, depois vou para a consultoria. Se ferrou, porque não é assim que rola. A consultoria não quer um doutor. Ela não quer isso. Ela quer começar com uma pessoa que está ainda em formação para poder moldar e encaminhar, tá certo? E aí você depois é absorvido pela equipe daquela consultora que você está trabalhando e depois sim, aí você pode fazer um mestrado em paralelo, mas depois de consolidado. Você ter títulos para ir depois buscar na consultoria é uma tarefa muito árdua, não é trivial, entendeu? Porque quanto mais título você tem, do outro lado, você é mais caro.
Então, se eu tenho uma pessoa inexperiente na consultoria, na lida do dia a dia, na resposta, você tem que ser, é workaholic mesmo, entendeu? Então, se você não tem essa experiência, se o cara está no escuro contratando alguém, eu vou querer o estagiário ou recém-formado, que, poxa, o meu custo é um pouco menor, ou eu vou querer o doutor, que vai ter um custo extremamente elevado, e eu não sei se ele vai responder tão bem. Porque na prática eu não sei se ele vai responder tão bem. Tá certo? Ele pode ter um conhecimento acadêmico absurdo. Já trabalhei com vários doutores que na consultoria não deram certo. Não porque são incapazes ou são incompetentes, não é isso. É porque na hora que você demanda, você tem que ter resposta rápida. Às vezes você precisa de alguma questão específica e tal, e que fica prejudicado. Não estou falando que é incompetência da pessoa. Até hoje são meus amigos e tal, mas não deram certo na consultoria. E aí, para você arriscar num projeto, eu vou arriscar em quem eu sei que está indo informação e que eu tenho um baixo custo. E aí a visão, digamos assim, do empreendedor quando está fazendo a contratação. Então, se é para buscar, eu sugiro, como eu fiz, buscar a época que eu sou estagiário. Então, vou estar aprendendo. E uma coisa importante, não abram mão, vocês alunos, isso é fundamental, não abram mão dos projetos acadêmicos de vocês, porque eles vão ser o catalisador do sucesso de vocês. Tenham certeza disso. Se vocês forem para a consultoria perto de se formar, não abram mão dos seus projetos de pesquisa. Toquem os dois. Se virem, não durmam, é uma época mesmo, a época da graduação e do mestrado, e até do doutorado, é época que você tem que se dedicar full. Então, esqueça a vida social, esqueça barzinho, esqueça cerveja, esqueça tudo. Foquem nisso, tá certo? Se esse é um conselho que eu posso dar para vocês, alunos, é esse. Entendeu? É um momento em que vocês vão estar investindo para os próximos 40 anos de vocês. Então, deem tudo que vocês têm, deem a alma nesse período. Depois disso, é só a colheita, tá certo? Falei muito, desculpa. É o famoso acende vela para Deus e para o diabo, né? Só para finalizar, Bel, antes de terminar, que a gente já está em 3h30, né? Tem uma pergunta da Camila, que ficou em aberto aqui, que é sobre a questão de embarque com a pandemia. Se está tendo alguma saída de navio, se você sabe como é que está aí. Parou tudo. Então, a gente tinha aí 3 embarques para fazer e foram os 3 cancelados por conta da pandemia. Então, agora a gente está esperando retomada e tal, não sei o quê, está até meio que de stand-by, se vai, se não vai e tal, mas ainda, quando veio o Covid há 3 meses atrás, 4 meses atrás, o pessoal já começou a suspender e tal, e meio que deu uma parada. Ninguém está... para serviços de coleta e tal, que são serviços que não são fundamentais ao desenvolvimento da atividade, a gente não está mais fazendo, não. Entendeu? A gente interrompeu e está esperando uma retomada, mas ainda não veio. Entendeu? Sempre em contato com as pessoas e tal, mas ainda não. Essa retomada ainda está muito devagar. Se veio, foi um ou outro aqui esporádico, mas o setor em si ainda não deu a partida, digamos assim. Entendeu? Ninguém ainda sabe quando é que vai voltar de vez, né? É complicado. Até porque você fica confinado, né? Embarcado, todo mundo junto, então é bem complicada a situação. Embarcado, você fala para mim que vai embarcar para usar máscara e tal, não sei o que, esquece isso, porque ali você está no mesmo ambiente, não tem papo, não tem. Você vai ter medidas, mas que são totalmente ineficazes naquele cenário. Exatamente. É quase que imaginar a gente nas salas do CCS lá no subsolo. É isso. Vai ter medida, mas vai ser ineficaz, porque é um lugar fechado, as cabines pequititinhas, enfim. Mas é isso. É isso. Então, Dani, eu começo assim a agradecer já pela sua participação, por ter compartilhado, né, com a gente algumas das experiências que você já teve na vida, que tem muito mais, mas é sempre bom para os alunos ouvirem, né, um pouquinho, né, sobre isso e sobre uma área que muitas vezes gera dúvida, porque as pessoas só conhecem, sei lá, uma pessoa, de repente sabe que alguém foi, que alguém embarcou,
que alguém trabalha com isso, etc e tal. Mas é bom a gente ouvir. E ouvir principalmente de alguém como você, né? Que é uma pessoa super empolgada com o que faz, que ama o que faz, sempre amor. Assim, a gente gosta muito do que faz, tanto na academia quanto você, principalmente fora dela também, né? E, é esse amor que nos move. Se não fosse isso, a gente teria parado de fazer essas coisas todas há muito tempo, né? Mas agradeço muito a todo mundo que veio, que participou, deixou a mensagem no chat, fez pergunta. Quem assistiu também não teve nenhuma pergunta, mas ficou aí bravamente até agora. É sempre bom poder estar junto com todo mundo. Na semana que vem, Bel, o Vini já te passou quem vai ser semana que vem? Que eu não lembro, a minha memória é muito ruim. Ainda não ia passar, não. Eu lembro que aí falou que estava já conversando com alguém, que o assunto era. Vou ter que olhar no zap, não lembro agora, meu pai do céu. Era não me falou. esponja, lembrei, viu? Sem olhar. Ele estava conversando com alguém sobre esponjas para fazer uma palestra para vocês sobre isso. E depois ele manda a confirmação do título, tudo bonitinho. Lembrando que tem lá na Notas Compartilhadas o certificado, não é isso, Bel? Tô certa? Isso. Comprovante de participação na palestra. Isso. Então não deixem de pegar lá nas Notas Compartilhadas, tá bom? Então, E lembrando também, gente, que esse vídeo vai estar depois no canal do YouTube do Departamento de Biologia Marinha UFRJ. isso, aí eu vou editar, que provavelmente eu só vou ter que cortar um pouquinho o início e o final do vídeo, aí eu passo para o Vinícius e ele já vai deixar disponível lá no YouTube, tá bom? Então, obrigada a todos, obrigada Dani de novo por ter participado aqui com a gente, foi um prazer enorme. Um beijão para todos vocês e boa semana. Valeu, Ana. Beijão.